Olá, bem-vindo à nossa aula de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação, que contará com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou o professor Yuri Kesley e hoje teremos uma aula de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental com o tema Consumo de Energia Elétrica. Você já parou para pensar sobre diversos equipamentos da sua casa que funcionam a partir da energia elétrica? Pois é, energia, de modo geral, nós podemos considerar como a capacidade de realizar uma ação. Essa capacidade pode ser de diversos tipos e nós medimos ela de acordo com o Sistema Internacional de Unidades em joules. Entre as diferentes formas de energia, é possível destacar alguns exemplos. Por exemplo, a energia cinética, a energia potencial gravitacional, a energia térmica, a energia luminosa, a energia sonora e a energia elétrica. Você conhece essas formas de energia? De modo geral, por exemplo, a energia cinética está associada ao movimento de um corpo. A energia térmica, por sua vez, está associada ao calor. Por fim, a energia elétrica, sobre a qual nós falaremos mais nessa aula, está associada ao movimento ordenado de elétrons. É importante você se lembrar que um tipo de energia pode se transformar em outro. Vamos a um exemplo. Imagine a energia elétrica que chega aí na sua casa. Ela é utilizada por seus equipamentos eletrônicos para produzir ações. Por exemplo, a energia elétrica poderá possibilitar a transformação em energia cinética, o que acontece no interior do liquidificador. Um outro exemplo é utilizar essa energia elétrica para converter em energia térmica, que é o que acontece no caso do ferro de passar roupa. Um outro exemplo para a gente encerrar essa primeira parte se refere à televisão em que você está me assistindo agora. Olha só, a televisão utiliza a energia elétrica e a transforma em outras formas de energia. Nesse caso, energia luminosa, com a imagem, e energia sonora, com o som, para você que está utilizando. Um outro fator para a gente pensar é em relação a essas transformações dos tipos de energia. Não é que a energia é criada ou que ela é destruída. Na verdade, acontece um processo de transformação de energia. Ela é conservada. Esse processo, para a física, sustenta o princípio da lei de conservação da energia e é um princípio fundamental para essa área do conhecimento. Nessa imagem, nós temos um exemplo de fonte de energia aqui em Goiás. Essa hidrelétrica fica localizada no município de Cachoeira Dourada, entre a divisa de Minas Gerais com Goiás, e é irrigada pelo rio Paranaíba. Perceba, nós vamos utilizar, e isso acontece nessa hidrelétrica, a energia cinética, potencial e etc., presente na represa de água, para a partir disso transformar essa energia em energia elétrica. Quer saber um pouco mais sobre como isso acontece? A gente vai ver agora. Nessa imagem, nós temos um esquema que explica mais ou menos o funcionamento de uma hidrelétrica. A represa de água, o reservatório de água, tem em si uma grande energia potencial gravitacional. Com o desnível, eu consigo ter movimento. E esse movimento produz energia cinética que pode chegar a passar por um duto e essa energia e essa água em movimento gira a turbina, fazendo com que essa energia cinética que está girando a turbina gire também um gerador e ele, por sua vez, transforme esse movimento em energia elétrica que depois chega até a sua casa por volta aí de toda a nossa rede elétrica. É importante lembrar que a construção de uma estrutura dessa não se dá descolada do seu local onde foi construída. Afinal, eu altero o curso natural do rio, isso vai ter um impacto tanto social como natural, do modo que, a partir do momento que você conecta a tomada aí na sua casa, você está conectado a uma série de fenômenos sociais e naturais. Pensar sobre isso garante uma autonomia em relação à energia que você utiliza na sua casa. Nós vimos aqui um exemplo de conversão de energia. Agora, dentro da sua casa, os aparelhos utilizam energia
para realizar a ação, ou seja, utilizam a energia elétrica para realizar trabalho em suas diferentes transformações. Desta forma, é fundamental nós lembrarmos o conceito de potência elétrica. Você conhece esse conceito? Por exemplo, não significa que um equipamento é maior, que ele vai gastar mais energia do que um que é menor. Um critério importante para a gente pensar seria a potência elétrica daquele equipamento. Nós podemos entender potência elétrica igual a quantidade de energia elétrica consumida vezes a unidade, dividido pela unidade de tempo, ou seja, o quanto de energia elétrica aquele equipamento consome em uma unidade de tempo. Essa definição também pode ser representada de outra forma. Agora, nós veremos uma representação matemática. Não vai embora, fica aí, vai dar tudo certo, viu? Vamos lá. Potência elétrica é igual a variação de energia elétrica medida em joules dividida pela variação de tempo medida em segundos. Ou seja, é uma quantidade de energia em uma unidade de tempo. Bem tranquilo, né? Em vez de falarmos joules por segundo, nós falaremos uma outra unidade de medida pelo sistema internacional, que é o watt. Algumas pessoas falam watt, é uma questão de linguística. Então, o watt é a medida internacional para potência. Vamos pegar um exemplo para ver o que essa representação matemática nos fala sobre a potência elétrica. Vamos lá. Tenho aqui a fórmula de potência elétrica e agora eu quero utilizar um exemplo, um chuveiro elétrico. Portanto, chuveiro elétrico utiliza energia elétrica para realizar a sua ação. Como o objetivo do chuveiro elétrico é aumentar a temperatura da água para que seu banho seja mais confortável, a ideia é utilizar a energia elétrica e transformá-la em energia térmica. Para isso, acontece um consumo de energia elétrica e é sobre isso que nós falaremos agora. Nesse caso, o nosso chuveiro tem a potência de 6.000 watts. O que significa 6.000 watts é o que a gente vai ver agora. Professor, onde eu consigo essa informação? Geralmente, a informação sobre a potência de um equipamento está presente na etiqueta na sua etiqueta. A sua potência, a sua questão de energia e etc. Nesse caso aqui, um chuveiro de 6.000 watts de potência significa, dentro da nossa fórmula de potência elétrica, que são utilizados 6.000 joules para cada segundo. Ou seja, a cada segundo que o seu chuveiro elétrico permanece ligado, ele utiliza 6.000 joules de energia. Por isso, é muito importante compreender um pouquinho como os equipamentos da sua casa utilizam a energia elétrica para, assim, pensar o seu uso. Outro exemplo para a gente pensar. Um outro conceito importante é o consumo de energia elétrica. Ele vai ser vinculado à potência daquele equipamento vezes o tempo que ele permanece ligado. Ou seja, um equipamento de potência maior, se ele ficar muito tempo ligado, vai gastar bastante energia em comparação a um equipamento de pouca potência. Já já nós faremos essa comparação. Vamos ver a representação matemática do consumo de energia elétrica. Energia elétrica consumida é igual a potência elétrica medida em watts vezes a variação de tempo medida em horas. Nós podemos simplificar isso por meio de uma fórmula. Vamos lá para o slide de novo. Tenho aqui energia elétrica consumida, pode ser representada pela letra E. É igual a POT, que seria a potência elétrica, vezes ΔT, que seria o equivalente à variação de tempo. Vamos ver como, a partir dessa fórmula, é possível pensar em usos de energia elétrica na nossa própria casa. Vamos lá. Olha o exemplo. Mas antes disso, lembramos daquela proporção. Quanto maior a potência e quanto maior o tempo, maior será o consumo de energia elétrica. São grandezas diretamente proporcionais, que podem ser representadas por essa seta aqui, ó. Aumentei a potência, aumentei a variação de tempo, aumenta o consumo. Vamos ao exemplo. Quanto de energia elétrica é consumida em um chuveiro de potência de 6.000 watts ligado por 2 horas durante um dia? É sobre isso que nós vamos calcular agora. O chuveiro é aquele mesmo que a gente já conhece. Ele tem 6.000 watts de potência. Vamos lá para a nossa fórmula. Consumo de energia elétrica é igual a potência vezes variação de tempo.
A potência a gente já sabe, está aqui no exercício, ó, 6.000 watts. E o tempo que ele ficou ligado, em horas, foi de 2 horas. Então, consumo de energia elétrica é igual a 6.000 watts vezes 2 horas. Vamos fazer o cálculo aqui de cabeça, vamos lá. 6.000 vezes 2, eu tenho 12.000 watts-hora. É importante lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a energia, ou melhor, no contexto da sua conta de energia, o consumo de energia elétrica é medido em quilowatt-hora. Como é que a gente faz essa conversão de watt-hora para quilowatt-hora? É só pegar o valor que está em watt-hora e dividir por 1.000. Ou seja, 12.000 dividido por 1.000 vai ser o equivalente a 12 kWh. Bem tranquilo de fazer o cálculo, não é mesmo? Outro aspecto muito importante para a gente pensar sobre isso é em relação se eu deixasse esse chuveiro ligado desse mesmo jeito durante um mês. Ou seja, 2 horas por dia e 30 dias em um mês. Fácil de calcular, não se apavora. Vamos lá. Em um dia, a gente viu no slide anterior que ele utiliza 12 kWh. Um mês não tem só um dia, tem quantos? 30. Então, eu faço a multiplicação desse valor pelos 30 dias. Então, vamos lá. Em um mês, energia elétrica é igual a 12 kWh, vezes 30, que é a quantidade de dias. Total de consumo, então, daquele chuveiro é de 360 kWh no período de um mês. Geralmente, esse registro do consumo de energia é feito na nossa casa pelo relógio de luz. Ele vai medir o uso total de energia que a nossa residência tem. Além disso, na conta de energia elétrica, nós conseguimos ver o total de quilowatts consumidos pela nossa residência, como também o preço de cada quilowatt, os impostos e o total a ser pago naquela conta de energia. É fundamental que vocês saberem que existe uma variação de valor entre os diferentes lugares de Goiânia, de Goiás e de outros estados. Vocês podem pegar mais informações sobre isso depois lá no nosso site. Esse exemplo a gente deixa para a próxima edição. Vamos lá. Um outro exemplo para a gente pensar é na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e também no selo Procel de Economia de Energia. Esses selos sinalizam para a gente o quão o equipamento é eficiente no uso de energia elétrica para realizar a sua ação. Esta foi uma aula de ciências para o ensino fundamental com o tema consumo de energia elétrica. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Aulas de matemática e de geografia. Forte abraço, muito obrigado por sua presença e até a próxima.